Olha, tem uma pergunta que não quer calar na cabeça de quem mexe com impressão 3D. Com tanta impressora barata por aí e um monte de gente entrando nesse mercado, ainda dá para fazer dinheiro vendendo peça? Sabe, será que o bonde já passou ou a oportunidade está só começando? Então, bora entender essa história direito. Sabe, essa frase aqui é de uma pessoa que conseguiu transformar a impressora 3D na principal fonte de renda. E esse sentimento é super comum. É aquela mistura de empolgação com uma pulga atrás da orelha que bate quando se olha para a máquina nova na caixa pensando: como é que eu vou transformar esse plástico aqui em grana, né? E é aqui que o bicho pega. De um lado a gente vê um monte de guia e vídeo na internet prometendo o sonho, um lucro de 6 mil por mês, quase sem concorrência. Mas aí do outro lado, em fóruns e grupos de quem já está na área, a realidade parece outra. Um mercado lotado, super saturado e cheio de custos escondidos. E aí, quem é que está certo nessa história? Vamos começar olhando para o lado bom, para o lado otimista da coisa. A promessa é muito atraente. A ideia de ter um negócio que dá para começar em casa, investindo pouco e com chance de ter um retorno bem rápido. E o que chama muita atenção é esse número. Hoje, com cerca de R$ 1.500 já dá para comprar uma impressora 3D de entrada, mas de boa qualidade, viu? Para ter uma ideia, uns anos atrás um equipamento parecido não saiu por menos de 5 mil. Ou seja, a barreira para entrar nesse mundo nunca foi tão baixa. E a matemática que alimenta esse sonho é bem simples, e é o que faz o olho de muita gente brilhar. Pega um exemplo simples, um porta-celular. O custo do material é mixaria, uns R$ 3. O preço de venda? De 25 a 40. Se vender só 5 pecinhas dessas por dia, o lucro no fim do mês pode passar de 5 mil reais. Olhando para esses números assim, parece que não tem como dar errado, né? Pois é, mas como tudo na vida, a realidade é um pouquinho mais complicada. Agora a gente precisa botar o pé no chão e falar sobre aquilo que os guias de dinheiro fácil quase nunca contam. Os custos que vão muito, mas muito além do rolo de filamento. Então, a pergunta de $1 milhão é essa. Qual é o custo de verdade para imprimir uma peça? Porque, pode acreditar, não é tão simples quanto parece. O erro mais clássico de quem está começando é esse aqui. É pensar assim: gastei 100 gramas de filamento, então o meu custo é o preço dessas 100 gramas. Só que essa conta, nossa, ela deixa uma parte gigante da história de fora. A conta de quem é profissional é bem mais completa. Além do filamento, tem que botar na ponta do lápis a conta de luz, o desgaste da máquina, porque bico, correia, tudo isso estraga com o tempo. E o principal, que muito se esquece, o tempo de trabalho. O tempo para modelar, para fatiar, para dar acabamento. Isso tem valor. E ainda tem embalagem, envio, as impressões que dão errado e, claro, o marketing para divulgar o trabalho. Certo, agora vamos para o outro fantasma que assombra quem pensa em começar: o mercado. Com tanta gente com impressora em casa, será que ainda tem espaço? A competição existe, não dá para negar. A questão é, isso quer dizer que saturou ou que a oportunidade só mudou de lugar? Bom, essa aqui é a visão mais pessimista, vinda direto de quem está no dia a dia. A opinião é forte e direta. Se for para tentar vender coisinha genérica em site de venda, a pessoa vai virar só mais um derretedor de plástico, brigando por centavos com outras 1000 pessoas. É entrar numa guerra de preço que não dá para ganhar. Mas aí vem o contraponto, que é uma visão, olha, genial. A ideia aqui é que o problema não é a quantidade de gente, mas a falta de qualidade. O mercado não estaria saturado de profissionais bons, mas sim lotado de gente fazendo serviço meia-boca. E é exatamente aí que mora a chance de se destacar. Beleza, então o ponto central é esse: a transição de levar a impressão como um hobby para levar como um negócio de verdade. Como é que se deixa de ser só mais um derretedor de plástico para construir algo que dá lucro e que se sustenta? Juntando o que várias fontes dizem, o caminho passa por 4 passos básicos. Primeiro, se especializar, encontrar um nicho, parar de querer vender de tudo para todo mundo e focar em algo, seja B2B, peças para carros, cosplay. Segundo, precificar certo, usando uma calculadora, incluindo todos aqueles custos que a gente falou. Terceiro, apresentar bem o produto, com foto boa, um marketing bacana. E quarto, se formalizar, talvez abrir um MEI para poder emitir nota fiscal e atender clientes maiores como empresa. E falando em especialização, esse tal de B2B, que é vender de empresa para empresa, se destaca muito. Vender para outras empresas muda o jogo. Pensa num arquiteto que precisa de maquete, num dentista que quer um modelo, numa indústria que precisa de um protótipo. Esses clientes pagam mais por uma solução e valorizam a qualidade, não preço baixo. No final das contas, a gente chega a uma conclusão bem clara. A tecnologia, a impressora 3D, ela está aí, mais acessível do que nunca. Ela é a ferramenta. Mas o sucesso ou o fracasso não dependem da máquina, e sim da abordagem, da mentalidade de quem está empreendendo.
Isso nos leva à pergunta final. A escolha é entre ser apenas mais um derretedor de plástico, competindo por preço com produto genérico, ou ser um empreendedor de verdade que encontra um nicho, que resolve um problema e que constrói um negócio sólido. Porque, no final, o que vai definir o sucesso não é o modelo da impressora ou a velocidade dela. É a estratégia, o profissionalismo, o valor que se consegue entregar para o cliente. O futuro, de verdade, não está na máquina. Está no negócio que se constrói ao redor dela.